Obrigada. A ideia desse encontro de hoje é trazer palestrantes espíritas ou pessoas que estão dentro do espiritismo, estudando o espiritismo, para que eles possam dividir conosco as suas experiências pessoais, como que eles chegaram até aqui, né? Ou como que eles chegaram até o espiritismo e como que é estar conciliando essa vida pessoal com o trabalho dentro da doutrina espírita, porque o William, ele é psicólogo, mas ele é palestrante espírita, ele é bem ativo no movimento espírita. Inclusive, nós utilizamos vídeos dele, do estudo Os Mensageiros, como material de apoio para esse grupo de estudo. Nós vamos agradecer imensamente, agradecemos imensamente sua presença, William, seu tempo e sua boa vontade de estar aqui conosco. Eu vou passar a palavra, porque quem vai falar de você vai ser você mesmo, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Bom, pessoal, primeiramente pedir autorização, né, a Jesus para iniciarmos o trabalho, agradecendo a Ele por esta oportunidade de estarmos aqui para falar, né, do seu Evangelho também, porque falar da nossa vida é falar um pouquinho do Evangelho do Cristo. Tem como a gente separar uma coisa da outra, né? A gente vivencia aí o Espiritismo com a nossa base cristã. Então a gente agradece a Deus, a Jesus, agradece ao Grupo Espírita, né, de Seattle, que sempre nos convida, que sempre nos recebe com muito carinho, muito acolhimento, agradecer as meninas aí, a equipe, e que Deus abençoe vocês também no trabalho, né, de cada uma de vocês aí, que é um trabalho árduo, né, eu imagino, trabalho muito árduo a gente trabalhar num país, eu sei que ainda nem todo mundo aceita, né, o espiritismo. No Brasil a gente está um pouquinho mais à frente. Só para eu entender o formato, a gente pode ir respondendo as perguntas que a gente combinou? Você quer fazer as perguntas? Eu posso fazer as perguntas e a gente pode, através, né, da nossa Aham, questão. Aí eu acho que é importante, William, não deixar fechado. Quem tiver o desejo ou tem uma curiosidade de saber, sim, podem ficar à vontade, levantar a mãozinha e a gente passa a palavra. O que que você acha, William? pode, Pode ser? Então, a pode primeira ser. pergunta para o William é: como que você se tornou espírita? Acho que está bem no início, né? Quando você se tornou, como que foi? Conta para nós, William, por favor. Kardec nos dá uma missão muito difícil, que é ser espírita. Então eu acho que eu estou tentando ser espírita até hoje, né? Porque Kardec, ele fala assim, eu falo, poxa, Kardec poderia ter sido mais caridoso ainda com a gente, né? Porque ele não fala que ser espírita é frequentar o centro espírita, é trabalhar na caridade. Ele não fala que ser espírita é você ajudar as pessoas mais necessitadas, nada disso, né? Ou seja, a única observação que ele fala é reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pela força de vontade em domar as suas más inclinações. Então a gente tem um desafio aí constante. Ser espírita é um desafio constante. Então eu costumo falar, quando me fazem essa pergunta, que eu reencarnei reencarnacionista, não espírita, né? Eu já tinha ali, desde quando eu me entendo por gente, assim, que eu comecei a ter acesso ao meu psiquismo nesta vida, eu nunca tive dúvidas da reencarnação e do plano espiritual. Só que isso não é propriedade do espiritismo, né? Isso é propriedade da humanidade, né? Tem diversas religiões que falam sobre a reencarnação, inclusive sobre o plano espiritual, inclusive sobre a mediunidade. Então, assim, eu entendo agora, né? Eu fiz essa brincadeira no início, e eu entendo que a pergunta é como eu conheci, então, o Espiritismo como ele é nos apresentado hoje. Então, por isso eu explico, né, que eu já reencarnei aqui com esse conceito da reencarnação muito clara, né? Eu sempre falo que eu reencarnei num berço evangélico, né? Meu pai, ele tem liderança evangélica, ele está à frente, né, de diversas igrejas. Hoje o cargo dele é um cargo de ancião e tal. Então, eu cresci no meio evangélico. Eu cresci ouvindo os ensinamentos do Cristo. E eu vinha saber mais para frente que faz parte da minha programação reencarnatória, porque eles identificaram naquela família ali que eu iria ouvir os ensinamentos do Cristo desde o útero da minha mãe. Então, ou seja, eu acredito não, hoje eu tenho certeza disso, né, pelas informações mediúnicas,
que foi uma programação, e muitas pessoas reclamam, né? Então, isso é até um alerta para nós, que somos espíritas, porque talvez a espiritualidade superior identificou que a gente está falando um pouco de Cristo nos centros, né? Para as crianças, porque se eu tinha essa programação de ser palestrante e precisei vir nesse berço evangélico, e de fato ali na minha casa fazia-se o que muito é ensinado hoje no movimento espírita, que é o evangelho no lar. Então eu tinha contato com orações direto, com crenças, né, muito próximas assim, né, ou seja, a questão da fé e a questão da caridade, né, o exemplo que eu vi dos meus pais na caridade. Então eu nasci num berço que eu fui impulsionado. Só que eu questionava, né, como reencarnacionista, tendo a certeza da reencarnação, então eu questionei em vários momentos. E aí eu também já tinha mediunidade, né? Nesse período eu começo a ter mediunidade, como muitos aí que estão me ouvindo, talvez já sejam médiuns, né? A mediunidade é muito atribulada na infância, né? A gente vê muitos espíritos. E a minha casa, por ser uma casa quando os meus pais, que meu pai tem ainda essa liderança religiosa, nós recebíamos muitos convidados. Então, assim, pessoas que vinham de outras igrejas, então ficavam lá em casa. A gente tinha uma casa muito movimentada. Todo final de semana, muitas pessoas. E com isso começou a surgir, né? Ou seja, a gente começa a ver a diferença das outras pessoas. Então eu comecei a perceber, uai, porque tal pessoa é mais rica, mais, né, menos afortunada, pessoas com deficiência ou sem deficiência. E ali eu já tinha uma explicação para isso tudo, né? Eu já tinha, assim, no meu inconsciente eu já tinha uma explicação para isso tudo. E aí eu fui crescendo, obviamente, contato com os mentores, e a primeira vez que eu vi Kardec, que eu vi a figura de Kardec, foi numa tia que costurava para o Centro Espírita. Então, ela costurava para o Centro Espírita, Só pode uma falar. pergunta. Qual que era a sua idade? Teria como você estar estipulando mais ou menos? Tem. Ter uma ideia de como que aconteceu, por favor? Ó, esses movimentos foram na infância, né? Foram assim, por volta de 7, 8, que eclodiu a minha mediunidade, que eu comecei a ver muitos espíritos. Meus pais, obviamente, com a vinculação religiosa, acreditaram ser demônios, enfim. Então ali teve toda essa crença ali. E aí quando eu vou um pouco para a adolescência, 12 anos mais ou menos, que eu tenho a primeira vista de Kardec, porque eu encontrei um Evangelho segundo o Espiritismo na casa da minha tia, que era costureira para o centro que eu trabalho hoje, inclusive, né, o Centro Tintino Pires. Aí ela costurava ali voluntariamente para esse centro e ela não dizia espírita propriamente, mas ela era uma simpatizante, né, do espiritismo. E ali eu tive contato também com uma outra tia, que ela também era espírita, né? Já está tendo plano espiritual. E ali ela começou a me falar um pouco do que era o espiritismo e tudo mais. Quando chega, porque assim, apesar de eu ser novo, né? Eu tenho 34 anos, o meu contato com a internet foi só aos 14 anos. Então eu começo a ter contato com a internet aos 14 anos, que foi aonde eclodiu aqui no Brasil mais a internet. Então aí eu ganhei um computador e aí eu tive acesso às pesquisas, né? Então eu comecei a pesquisar sobre tudo e tal. E, enfim, só que uma curiosidade, né? Quando dois livros de Kardec, quando eu li, parece que eu estava lendo algo que eu já sabia, que foi o Evangelho e o Livro dos Espíritos. O Livro dos Médios e a Gênesis, não, nem tanto. Assim, obviamente, com alguns conceitos, parece que eu estava revendo. Então, eu tenho essa intuição que eu estava revendo. Às vezes, eu não sei, por exemplo, o número da pergunta do Livro dos Espíritos, mas eu sei que ela está no Livro dos Espíritos e o que está falando. Então, eu identifico ali que eu comecei o Espiritismo nesse ponto e depois eu comecei a fazer a jornada como todo mundo faz. Fiz a Mocidade Espírita, e como eu comecei, quando eu comecei na mocidade, os meus coordenadores, na época foi a Priscila, ela já identificou que eu sabia muito, então ela já me chamou para ser vice-coordenador dela, e ali eu já comecei, peguei a coordenação depois, acho que ela foi ter neném, alguma coisa assim, engravidou, né? E aí eu comecei com a coordenação, e eu comecei lá no centro que eu comecei, no Amor ao Próximo, em Juiz de Fora, foi muito interessante porque lá eles davam essa possibilidade ao jovem. Então, assim, lá tinha uma palestra que era uma palestra aos domingos. Então, um domingo por mês era uma palestra de meia hora, deixava-se um palestrante da mocidade falar. Então, foi aí que eu comecei a fazer palestras.
Então, uma dica aí também, né, para o centro espírita. Então, o que que eles faziam? Uma palestra por mês, a do domingo, que era uma palestra curta, eles estimulavam alguém da mocidade, que tinha mais facilidade e tal, então estimulava. E ali foi a minha primeira palestra, eu lembro até o tema, foi o reino de Deus está dentro de nós, foi o tema que eles me deram, né, do evangelho e tal. Pode Quantos falar. anos, William, você tinha? Quando você. Perdão, fala de novo. Quantos anos você tinha? Você está falando da mocidade, mas Ah, tá. quantos anos que Da você. mocidade. E como foi essa transição de um lar evangélico para começar a frequentar um centro espírita em relação aos seus pais? Porque se você disse que seu pai é um líder religioso, né? Como que foi isso É, para eles também? Por favor. muito, muito difícil. Muito difícil. Mas assim, eles entendem, é porque assim, o conceito deles de espiritismo é o conceito popular, né? Até então, hoje não mais, né? Hoje eles entendem que eu falo do Cristo, que eu falo de coisas boas e tal. Não quer dizer que eles aceitam, mas eles respeitam hoje muito mais, mas foi muito difícil. Inclusive, eu fiz uma coisa que hoje eu falo para os jovens que é errado, eu ia para o centro espírita escondido, as primeiras vezes. Eu fui muitas vezes para o centro espírita escondido e estudava espiritismo escondido. Só que foi a maneira que eu encontrei ali para identificar algo que eu já tinha certeza, né? Então, assim, e aí o que que eu fazia? Eu ia também para a igreja evangélica, né? E é uma coisa que eu falo muito nas palestras, eu via muitos espíritos do bem lá na igreja evangélica, né? Muitos espíritos trabalhando ali, intuindo, inclusive, os oradores que ali estavam, né? Os pastores que eles falam, né? Na igreja do meu pai é cooperador, cooperadores, né? Anciões, então eu via muito, assim, essas intuições, sentia muita espiritualidade ali em todos os momentos, e eu ficava até por um tempo, eu ficava pensando assim, gente, nossa, a igreja evangélica podia tanto, né, identificar a reencarnação e vivenciar a reencarnação, porque eles vivenciam muito o evangelho de Cristo, né, na sua... Eles têm essa questão da fé. Eu acho que o exemplo que eu trouxe da igreja evangélica foi a questão da fé. Eles têm uma fé muito afinada, né? Deus sabe de todas as coisas, Deus nada é por acaso, Deus vai dar um jeito. Então, assim, essa fé, às vezes, eu sinto um pouco no movimento, sinto falta um pouco no movimento espírita. Porque quem passou pelas fileiras da igreja evangélica sente, eles falam lá o clamor, a comunhão com Deus, então tem um respeito. Eu falo muito isso também nas palestras espíritas. Às vezes a gente chega no centro espírita, tá uma falação e tal. Lá na igreja, por exemplo, tinha essa meia hora. O que que eles fazem da meia hora? Meia hora eles ficam sentados lá na igreja do meu pai. Eles têm o órgão, né? Tem a orquestra, tem o órgão e a orquestra clássica. Então, eles tocam músicas instrumentais ali e você fica meia hora em comunhão. Então, aquilo ali, você eleva o pensamento, né? Então, isso eu senti muita falta. Movimento espírita, assim, quando você chegava ali no seco, né? Às vezes o centro nem tem uma música, nem tem uma irradiação, você já chega, pum, palestra. Eu sinto falta disso até no movimento espírita. Então, assim, o centro que eu frequento hoje ainda tem o pessoal tocando violão e tal. Então, uma crítica, né, que eu tenho aí a alguns centros espíritas é isso, não põe uma musiquinha ali para irradiar. E a gente sabe que os nossos obsessores fazem de tudo, né, para a gente não prestar atenção numa palestra, para a gente não estar atento aos ensinamentos. Então, eu comecei, né, apesar, em 2023, fez 20 anos, né, que eu estou no movimento espírita, então eu comecei novo por isso. Eu comecei ia escondido. A minha irmã morava em outra cidade, né? Eu ia passar férias lá, eu ia no centro, então comecei a frequentar assim. E assim foi até eu ficar maior, né? Quando eu fiz 18 anos, não tive mais problema de ir. Então eu comecei muito novo. A minha primeira palestra eu devo ter feito com uns 19, porque foi há 14 anos atrás, 19 para 20 anos. Então foi a primeira palestra. Já pegando a deixa da mediunidade, né? Uma das perguntas que foram enviadas a você foi a questão se você era médium, né? E que tipo de mediunidade Sim, você gostaria de falar um pouco mais, William, a respeito dessa mediunidade? Como que sim. você trabalha com ela dentro do centro espírita? Tá. Eu tô tirando o ponto aqui, pessoal, porque dá muito retorno, tá? E se você quiser falar, vocês podem interromper. Bom, a mediunidade, para mim, como para todo médium, no começo foi muito atormentado, né? Eu tinha, assim, tive sérios problemas, porque a mediunidade não chega boazinha pra gente, não, né? Chega sacudindo. Aí eu vi espírito saindo do guarda-roupa, vi espírito saindo debaixo da cama,
Via coisas que às vezes eu até nem falo muito em palestra, porque as pessoas, né, assim, a gente tem o maior cuidado, porque a evidência, ela é muito, não dá para explicar em palavras. Eu falo, a evidência, ela é muito íntima, ela é muito interna de cada um, né? Então, assim, é difícil explicar em palavras. Como que o médium vê, né, o espírito? Então, assim, nessa época que a minha mediunidade eclodiu, como se fosse outro ser humano, conversava, né, como se ele tivesse encarnado mesmo. Então, assim, o que me fez ter mais certeza no plano espiritual ainda. E tinha uma questão que acontecia comigo muito, que eu vim saber depois, né, mais pra frente, eu tinha certeza de uma cidade espiritual que eu tinha certeza disso. E eu tinha muita sensibilidade no entardecer. No entardecer, assim, aqui uma cidade mais veraneio, né, aqui em Minas, e o céu ficava rosinha, assim, e me dava um estado emocional, e eu tinha certeza que tinha uma cidade espiritual ali. Minha mãe até de vez em quando fala sobre isso. E mais pra frente a gente vem saber em nosso lar que 6 horas é a hora que eles fazem as preces, né? E ainda viemos saber mais pra frente que aqui tem a colônia Regeneração, que é em cima das montanhas de Astolfo Dutra. E na inclinação que era a minha casa, você vinha ali uma como se fosse o início dessas montanhas. E foi identificado já em psicografias que a colônia que coordena aqui a Zona da Mata, que são quase 50 cidades, está em cima ali daquelas montanhas. Então, assim, a mediunidade para mim hoje é algo natural, né? Algo que eu convivo muito bem, é algo tranquilo, participo de reunião mediúnica, né? Já está uma mediunidade educada, né? Participo de reunião mediúnica desde 2014, mais ou menos, então já tenho uma experiência na mediunidade. Iniciou também, né, muito, eu acho que a mediunidade foi me conduzindo, né? Eu passei pela parte da psicografia, tenho várias mensagens psicografadas, o que me fez também, 90% das coisas que os espíritos me disseram, nessas psicografias aconteceram, né, do meu roteiro. E não é sempre bom, né, pessoal? Porque assim, a gente fala assim, parece mágico. Não é mágico. Por quê? Isso quer dizer que eu tenho muito débito espiritual. Porque toda vez que eu pensei em desistir da mediunidade e da palestra espírita, os espíritos me mandavam uma comunicação acerca das minhas vidas passadas, né? Então, a gente entende aí que quem é, às vezes a pessoa fala que queria ser médium, né? Queria ser médium vidente, que médium todos nós somos, né? O médium que tem essa intuição, a psicografia, etc, etc. Então, assim, a gente sabe que médium requer uma responsabilidade. Aliás, requer não, o médium vem com uma responsabilidade muito grande, muito grande. E eu pego sempre a mediunidade em primeiro lugar para o meu melhoramento moral, né? Então, quando eu estou ali recebendo uma comunicação, eu sei que eu preciso ouvir aquilo ali em primeiro lugar, né? Se eu estou dando uma palestra aqui, eu geralmente, quando é pergunta e respostas, a gente não monta um roteiro específico, mas a gente sabe pela intuição que a gente precisa de ouvir esse primeiro lugar. Então, a mediunidade não é diferente para mim, né? O contato que eu tenho hoje com os mentores é surpreendente, né? Quando a gente termina ali alguma comunicação, alguma intuição que vem, eu sei que em primeiro lugar é para mim e é muito, muito belo. Assim, a mediunidade hoje, eu sempre tive ela como muito bela, mas tem os seus poréns, né? Os seus poréns é que nós somos um canal aberto. Então, vem aí algumas dificuldades. A Flávia levantou a mãozinha. Eu acho que você perguntou quais os tipos de mediunidade. Você perguntou quais os tipos de mediunidade? Perguntei. A Flávia levantou a mão agora, William. Ela tem uma pergunta. Mas depois, se você quiser falar mais a respeito, né? Mas parece que já deu uns toques, você já deu um indício do que seria. Flávia. Boa tarde, William, tudo bem? Tudo bem? Você fala que a sua mediunidade começou a dar sinais aos 7 anos de idade, né? A gente estuda na doutrina espírita que o processo reencarnatório começa ali na concepção e que termina por volta desses 7 anos de idade, que é quando o espírito realmente assume ali esse corpinho novo e tal. Aham. E quando você fala da mediunidade que acontece. Outra coisa. A gente também entende que nesse período, até os 7 anos, um pouco mais, um pouco menos,
é comum que as crianças vejam, ouçam, tenham intuições, né? Então, justifica muito a questão do amigo imaginário, das vozes, dos medos ou das alegrias, enfim, por causa desse contato mais direto ou mais estreito com o mundo espiritual. E eu fiquei muito Uhum, curiosa porque eu trabalho com a infância no centro espírita e com a mocidade também, e também sou mãe. E aí eu te pergunto, como você consegue distinguir essa aproximação natural que as crianças têm até os 7 anos de idade, que muitas vezes é confundida com mediunidade, e de fato com a mediunidade que você realmente já tinha nessa idade? Essa é a minha uhum, pergunta. tá. Vamos lá, vamos tentar separar. Assim, na minha época eu não tinha o conhecimento psicológico que eu tinha hoje, né? Depois eu passei pela faculdade, pelos estudos e tudo mais. Então, ali, e também meus pais talvez não tinham orientação, a orientação que eles tinham é que isso é coisa da minha cabeça, vai orar e tal, tal, tal. Então, assim, mas acontecia, e na minha continuou acontecendo, né? Eu não lembro um período que eu fiquei sem contato com os espíritos. Então, continuou, porque tem criança que para ali em algum momento, né? Então, eu continuei tendo muitas intuições e tendo contato espiritual. Então, assim, se você conversa com a minha família, todo mundo tem alguma história, assim, de algum espírito que eu vi, né? Eu chegava na casa da minha tia, eu vi o pai dela que desencarnou. Para mim era tormentoso dormir lá, porque eu via ele deitado na cama. Então, essas questões não aconteceram comigo de parar a mediunidade. Hoje nós temos uma orientação que é você não estimular tanto a criança, né? Para olhar com cuidado e com carinho, porque sim, a criança aí, voltando para a psicologia, a gente sabe que tem um momento do mundo imaginário. Então, eles estão mais no mundo fantasioso e imaginário, até mesmo para desenvolver o psiquismo deles. E aí a gente não sabe até que ponto isso faz parte de uma manifestação espiritual ou não. Nós que somos espíritas, quem não é espírita, né, já vai, corre direto para o psicólogo e tal. Mas isso a gente entende, essa fase que você falou aí, é uma fase que ela é passageira. E ela vai para. Até mesmo porque os transtornos mentais, eles não dão muitos sinais nessa época, eles dão mais sinais na adolescência. Eles dão menos sinais, a não ser, obviamente, os que dão sinais na infância, que é o autismo, etc. Mas eu falo os transtornos que têm alucinação auditiva e visual, que é a esquizofrenia, pode ter em alguns casos de bipolaridade, maníaco depressivo. Esses eclodem mais na adolescência. Então, o que eu falo é observar e tratar com naturalidade. Por quê? Muitos pais, nessa fase, às vezes o pai tem mais medo do que o filho, né, disso. Isso eu já vi presencialmente, né? O pai fica com muito medo e assusta a criança ali, né? Pode falar, você levantou a mão. William, ainda nessa linha, ainda pensando na infância e nessa orientação para os pais, você passou brevemente por isso, mas eu queria que você explicasse melhor como orientar, então, uma família que traz crianças ou adolescentes com uma possível mediunidade ostensiva, né? Como nós, enquanto evangelizadores, eu também trabalho na mesa mediúnica, então como eu me vejo muito, né, assim, né, diante da possibilidade de lidar com situações como essa. Então, como Uhum. vocês lidam ou lidariam por exemplo, uma criança ou um adolescente que chega no centro, claro, com os pais ainda mais, eu consigo visualizar bem essa possibilidade dos pais chegarem mais assustados, do que a própria criança. Então, como lidar, como conversar e como orientar uma família assim. Ó, hoje eu tenho um pensamento que a mediunidade é uma responsabilidade muito grande. Você está numa mesa mediúnica, você sabe, né? A gente passa por muitas questões, muitas adversidades, e hoje eu penso que requer uma maturidade para sentar numa mesa mediúnica, uma maturidade emocional e psicológica. Então, eu acredito que o adolescente ele ainda não tem essa maturidade 100%. Não é que ele não tem, ele pode até ter oriunda de reencarnações, ele pode ser um médium que veio com essa missão. Só que aí a gente vai ter que entender se há uma seriedade. Primeiro, que o mundo requer de nós algo também. Então, o adolescente ele está numa fase que ele está descobrindo às vezes relacionamento,
né? Ele vai começar ali a fase de talvez namorar, de paquerar. Ele tem a escola e depois vem o início da faculdade. E aí passa por várias adversidades que o adolescente tem, né? Ah, vou tirar CNH, vou entrar numa faculdade, vou namorar, vou sair de casa. Todas essas complexidades, a orientação que a gente faz lá no centro é para esse adolescente continuar estudando no centro, na mocidade, depois ir para um grupo mediúnico. E, inclusive, nesse período, a gente vai estimulando a dar passe para que seja um pouco bloqueada, não excluída, porque a mediunidade ela tem um momento, inclusive, um detalhe que eu não falei, no meu período de faculdade, eu pedi a suspensão temporária da minha mediunidade. Não foi 100%, tá? Mas foi bastante. E eu parei bastante os trabalhos mediúnicos, porque eu trabalhava e fazia faculdade, então eu não tive tempo, mas aí eu não cortei as palestras, eu continuei dando as palestras. Mas eu pedi temporariamente a suspensão da reunião mediúnica. Então eu ia só quando tinha algum evento, alguma reunião mediúnica do evento. Então, o que se entende hoje é que nesse período observe-se com cautela esse jovem ou essa criança e que aplique passes pedindo a espiritualidade para que, se ele tiver realmente a missão ali, que ele possa ser orientado e seguido. E aí eu falo, né, mais uma vez, porque vão ter jovens que vão se aplicar muito bem à reunião mediúnica e vão se dar muito bem, mas não são todos, porque a própria adolescência é uma fase de crise, a gente passou por ela, a gente sabe, né? É uma fase que eu falo, todo mundo já foi bipolar na vida, que é a fase da adolescência. Você tá bem um dia, você tá mal outro, então é até difícil separar um pouco essa questão da mediunidade quando não é uma mediunidade de evidência. Quando é, você pode separar, mas mesmo assim, nós temos que avaliar se não faz parte ali de um conteúdo emocional desse jovem, porque vem muito também, né? Vem muito conteúdo e é muito difícil a gente separar, né? A gente tem vários parâmetros hoje para separar o que é o que não é mediunidade, mas é difícil, é muito difícil. Então, o que que eu penso é agir com naturalidade diante da mediunidade, que às vezes a gente olha ela como se fosse um grande problemão, né, para o jovem, porque ela é algo inerente ao nosso organismo. Então, eu vou falar o que que eu passei. Por exemplo, o que que eu usava na adolescência como pensamentos saudáveis para me ajudar a passar pela mediunidade. Eu comecei a entender que isso me acompanharia durante a vida. Então, eu comecei a lidar com isso de forma natural, como se fosse algo que eu tenho que fazer todo dia, tomar banho, escovar dentes. Então, era algo muito natural, porque eu me esforcei para me tornar assim. Então, é isso que eu passo quando eu sou chamado a falar para jovens, dessa naturalidade, porque às vezes, sabe o que que eu percebo? Que tem, às vezes, o centro espírita que olha a mediunidade como algo mágico, como algo assim que poucas pessoas vão ter, quando na verdade não é. Kardec fala que todos somos mais ou menos médiuns, né? Uns com mais, outros com menos intuições, e que é algo inerente de nós. Então, nós podemos ter contato com o plano espiritual. Então, é algo natural. Quando essas famílias chegam no centro espírita, elas chegam desesperadas. E muitas das vezes, como eu falei, pela obsessão. Porque os primeiros espíritos que a gente vê, geralmente, quando você está com a mediunidade desequilibrada, não são os espíritos mais bonzinhos possíveis, né? São aqueles que falam, né, que vão fazer e acontecer com você. Então, por isso, eu acredito que a naturalidade é a palavra de ordem. William, você disse que em alguns momentos você pensou, teve a ideia de desistir do trabalho, do trabalho como palestrante, como, ou na mesa mediúnica, né? Mas que você recebeu notificação, né, de vidas anteriores e fez você repensar e refletir sobre essa escolha que até então você estava cogitando. Como que foi isso? E outra coisa foi você que tipo de evidência, eu acho que é evidência, né? Mas que tipo de mediunidade que você tem? Aham. Ah, é o tipo de mediunidade eu não falei. Bom, eu falo que a minha mediunidade é uma evidência, porque assim, é uma evidência e com ela a gente consegue acaba desenvolvendo as outras. Porque se o espírito chega perto de mim e fala, escreva tal carta para a pessoa, ele me fala e eu escrevo. Então eu não falo que eu tenho a psicografia. Porque se ele chega e fala,
comigo, ó, manda um recado para as meninas do grupo espírita lá, e o recado é esse, eu vou escrever. Então eu não vejo como uma psicografia, eu vejo como uma vidência, porque se ele me fala, né, eu não fico fechando o olho e escrevendo. Por exemplo, na reunião mediúnica, às vezes, ao final dela, eu trago a mensagem do mentor. Então ele chega, fala, a mensagem é essa, ele vai editando, eu vou escrevendo. Então, assim, eu nunca entendi, por exemplo, eu sempre ficava, quando eu olhava o Chico Xavier psicografando, eu falava, gente, será que incorpora? Porque comigo não acontece essa incorporação. Acontece como se fosse uma fala. Se eu incorporar, eu gravo a mensagem, né? Então eu gravo às vezes a mensagem para depois eu escrever. E se o espírito me dita, eu escrevo. Então eu não falo que eu tenho uma psicografia, porque se o espírito vem e me fala e eu escrevo, não é a psicografia mecânica, correto? Que a gente estuda lá no livro dos médiuns. É uma psicografia intuitiva, será? Bom, enfim. Então eu identifico que eu tenho a vidência, né? A vidência de perceber os espíritos, o que eles estão fazendo, como eles estão vestidos, né? Roupas, assim, eu consigo ver com detalhes. Então, e o espírito me fala tal coisa, eu identifico ali. Mas não acreditei 100% de cara, não, tá, pessoal? Eu busquei muitas provas. Inclusive, os espíritos me continuam me dando provas constantemente. Porque a nossa fé é fraca. A minha também é. Então, outra ilusão que a gente tem, de que a mediunidade vai trazer a nossa fé 100%. Não, ela vai testá-lo sempre o tempo todo. William, então você não fecha os olhos, você consegue ver os espíritos com os olhos abertos, né? Você não fecha, então você consegue visualizar, você disse anteriormente, que você consegue ver como se fosse um ser humano encarnado. É isso, né? Sim, 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 sim. Não sempre, né, pessoal? Porque senão eu ficaria louco também. Foi um dos pedidos que eu fiz para os espíritos, principalmente quando eu estou trabalhando, Uhum. né? Quando eu estou trabalhando, que eu dirijo, eu tenho minha vida comum. Então, eu fiz esse pedido mesmo. Por quê? Porque senão eu poderia, né, ter várias retaliações e eu preciso, né? Não nasci rico, eu preciso trabalhar, eu preciso pagar minhas coisas, então eu tenho meu horário de trabalho, mas não é todos os dias que acontece. Quando às vezes eu tenho que receber alguma coisa assim, que vem, eu percebo o espírito chegando, o espírito falando, percebo às vezes, se eu chego no ambiente, eu percebo que tem um espírito ali, então é muito clara, às vezes, assim, eu não tenho, é o que eu falo que eu não tenho dúvida, porque como eu vejo, igual lá no centro nós temos as visitas a familiares adoecidos, não é toda casa que eu vejo, mas tem uma casa de uma certa pessoa que eu chego lá, uma jovem que teve um AVC, com 30 e poucos anos, e nós estamos fazendo tratamento dela, então aos domingos nós vamos. A primeira vez que eu cheguei lá, eu levei um susto, porque tinha dois mentores com ela o tempo todo tempo todo tem dois mentores. Toda vez que eu chego lá, eu vejo os dois espíritos amigos que ficam lá com ela. São enfermeiros que estão ali ajudando ela nesse processo, provavelmente por um processo de merecimento, enfim, a gente não sabe. Não são todas as casas. Então, é uma mediunidade que eu poderia se dizer ostensiva, mas não é tipo assim, a todo momento eu estou percebendo os espíritos 100%. Não, porque eu fiz esse pedido mesmo para a espiritualidade. Então, mas eu percebo, quando o mentor tem que vir me falar alguma coisa, eu percebo. Agora, a pergunta minha para você, como psicólogo, né, em palestra Uhum, espírita, é o seguinte: quando essas mensagens chegavam até você, te relembrando de um passado, né, longínquo, no qual vou você. falar. Uhum, Aí é o seguinte: foi culpa? Ficou por causa da culpa? Sentiu culpado, permaneceu? Foi isso? uhum. Não, não, não é nem pela culpa. É pela responsabilidade mesmo, assim, né? Às vezes quando eu falava assim, eu cansei, né? Não vou dar mais palestra, o pessoal é muito difícil e tal. E aí me vinha, né, o meu mentor, né, que eu falo que é o mais puxa-orelha, e ele falava, ó, seu combinado não foi esse e tal. Por essa, né, que não entrando em linhas gerais, né, do que me aconteceu, que ainda não pode ser revelado, mas foi um erro que provavelmente eu tive coletivamente, e eu entendo que essas pessoas que circulam nessa coletividade ouvindo, por exemplo, o canal, as palestras que eu dou presencial, estão inseridas aí, muito provavelmente, nesse meu erro coletivo. Então, hoje,
Aí tem até uma pergunta que vocês fizeram que é sobre a questão do qual que eu acho que seja a minha missão. Então, eu acho que a minha missão não é a mediunidade, a minha missão é a comunicação espírita, né? Não me considero o melhor palestrante do mundo, me considero em aprendizado. E eu acredito que no passado eu errei pela questão da fala. Então, eu estou coletivamente na questão da fala recuperando. Não é à toa que eu cheguei nessa profissão, né? Eu cheguei na profissão da fala e da escuta e cheguei também na palestra espírita. Então, eu sempre falo, a prioridade minha hoje é a palestra espírita, porque eu sei que eu tenho erros na questão da comunicação. Então, provavelmente eu errei nessa questão da comunicação coletivamente, e eu entendo que coletivamente eu estou recuperando algumas coisas. Então, os espíritos nunca me pressionaram assim, eu posso a qualquer momento largar tudo e seguir, porque o que eu aprendi, eu não vou me tornar, né? O espiritismo ele tem isso, que você aprendeu enquanto essência do humano, você não vai voltar atrás. A gente pode estacionar, voltar, não. A gente aprendeu já o que é ser bom. Só que eu entendo hoje que se eu paralisar o trabalho, eu vou voltar numa próxima vida ainda para recuperar isso. Então, assim, eu entendo que para mim seja melhor agora, né? Porque eu tô num momento propício para isso, né? Eu tenho comunicação, eu estou num planeta que eu já tenho internet, eu posso fazer isso igual agora, né? Eu estou aqui no meu país falando para vocês, estou falando com pessoas talvez de outras regiões. Então, a espiritualidade também foi caridosa comigo nesse quesito, né? Então, poderia estar aí igual na época de outros palestrantes que tinham que viajar a cada semana, enfrentar estradas. Então, assim, eu entendo que talvez a oportunidade que eu tenha hoje, eu não sei o amanhã, né? Como que eu posso voltar ao plano físico. Uhum. Então, eu entendo isso. Por isso que a minha missão, eu acredito que seja, em primeiro lugar, a palestra. E eu acredito que a mediunidade foi algo para me ajudar nos estudos. E os espíritos não me ajudam, não, tá, pessoal? Assim, vai lá e fala. Não, eu tenho que estudar. Mas dentro dos estudos, eles me intuem, né? Assim, ó, se eu vou dar uma palestra direcionada para vocês sobre tal tema, vem essas intuições direcionando, mas nunca falando assim especificamente, né? Essas comunicações que eu recebi de vidas passadas, eles nunca abrem o leque de me contar a vida toda, mas de pontos culminantes que me fizeram errar em vidas passadas. Foram 5 informações que eu tive. Essas 5 informações, elas me fazem entender o quanto eu melhorei enquanto ser humano, subjetivamente, psicologicamente, e me fazem compreender o compromisso de trabalho espiritual que eu tenho hoje, que eu virei as costas no passado pretérito. Então, essas 5 vidências que eu tive. Até hoje eu não tive outras vidências, né, de quesitos de informações, né, e alguns personagens que hoje circulam na minha vida. Por que isso veio, William? 100% eu não sei, mas veio, né, veio nessas informações e foram culminantes no período que eu falei, vou parar de frequentar o centro espírita, vou ficar só com o canal online, é mais fácil. Pum, vinha uma informação, não, 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 não é assim. Hoje, então, mais ou menos seria nesse processo. E aí você perguntou, enquanto psicólogo, seria o quê? Sentimento Uma questão de perdão, de culpa. Você sente de culpa. culpado, e aí fala, aí Sim, sim. aquilo te. Posso me sentir culpado no meu inconsciente de alguma forma, e eu acho que essa culpa, talvez, me trouxe o lado da caridade, né? Então, assim, talvez eu errei, ter trazido isso no inconsciente, de alguma questão de que eu preciso voltar o meu pedido de desculpa para essas pessoas de alguma forma, e talvez eu vou conseguir com alguns, com outros não, né? Aí os outros a gente está levando lá para reunião mediúnica, né? Toda semana vem um ou outro. William, como é trabalhar numa casa? Porque agora a gente sabe, né, que você é médium. Como é lidar? Como bloquear ou como dar o que é seu, o que é do outro, não se deixar contaminar, porque a gente se contamina muito, né, William? Há tanto pelas pessoas que estão encarnadas como os desencarnados, mas qual seria uma ferramenta? Você falou um pouco, eu acho que eu peguei a questão do pensamento que você falou, mas
como se não deixar se contaminar ou se envolver pelos conflitos alheios, a não se deixar se... Seria uma contaminação psíquica mesmo. Como que você trabalha isso? A gente que trabalha com muitas pessoas, muitas vezes a gente se vê, né, envolvido ali. E como que é? Qual que é a ferramenta que você usa? Como que você lida com isso? É, oração, né? Coração. Em primeiro lugar, a prece. Eu acho que a prece, a meditação também, né? Mas assim, não tem como nós fugirmos de conflito, tá, pessoal, no centro espírita. Isso aí eu falo para vocês, né? É, já trabalhei em 3 centros espíritas diferentes, todos têm problemas, todos têm BO. Por quê? Porque estamos lidando com seres encarnados e seres em aprendizados. Nós não somos excluídos disso. Eu também, em algum momento, eu também vou errar, em algum momento eu vou deixar o meu orgulho falar mais alto, o meu egoísmo. E isso acontece, né? Reunião de diretoria, quando tem que resolver alguma coisa, surge, né? Ou seja, juntou um grupo, vai surgir ali alguns desafios, pessoas que não concordam e tá tudo certo. Primeiro ponto é os centros, né? Deveriam ser todos, né? Não são, não sei, né? Eu não conheço todos os centros do Brasil e do mundo, mas por isso que o centro tem que ser extremamente democrático, né? Tudo votado, tudo alinhado ali com a diretoria para evitar esses personalismos que surjam com todas as ideias. Então, assim, primeiro ponto, eu tenho muito cuidado dessa questão da mediunidade, porque, mas o fulano é médium, ele vai ter todas as evidências do centro. Não, a espiritualidade não nos entrega tudo pronto, porque é para desenvolver o nosso racional, o nosso bom senso e até mesmo a nossa direção. Então, se você está num cargo na casa espírita de diretor e tal, a gente não pode recorrer às mediúnicas para tudo, né? A gente pode recorrer num caso extremo. Veio uma intuição para você, veio para mim, a gente quer confirmar, vamos pedir a um outro grupo mediúnico, sem falar o tema, ó, a gente está com uma decisão, pode pedir aos mentores da reunião mediúnica para mandar. Tudo bem, isso acontece, às vezes os mentores até enviam. Mas por que eu estou falando isso da relação? A gente vai ter que desenvolver a caridade nas relações, porque ali, em todo centro, vai ter essas diferenças. Aí eu falo o que é o pensamento funcional, né? O pensamento mais saudável para a gente dentro de uma casa espírita. Eu já vi várias coisas, né? Já vi até brigas dentro da casa espírita. Então, assim, o que eu penso? Eu estou ali para aprender. Eu até falei no evangelho dessa semana. Quando eu vejo algo que eu não gosto, é um exemplo para como eu não ser na vida e tentar ter caridade com aquele irmão. Como que eu bloqueio o emocional? Então, assim, eu vou sentir. Naquele momento eu estou vendo uma briga, você vai ficar ali, o coração acelerado, organicamente você vai ficar, né? A gente até falou lá no centro essa semana das emoções e do sentimento. Então a emoção você vai sentir, né? Se eu começo aqui a gritar, a sua resposta orgânica, na hora, você vai assustar, acontecer alguma coisa com ilha, você vai ficar nervosa enquanto você direcionando a palestra. Fisiologicamente a sua emoção vai vir. Passou um pouquinho, vai vir a sua resposta emocional, seu sentimento. O seu sentimento ele está interligado com o seu sentido de vida. Então, o nosso sentido de vida ele tem que estar muito afinado. A gente não pode esquecer o nosso propósito numa casa espírita. E às vezes, com a convivência, com o passar da nossa convivência, pode rebaixar um pouco essa ideia de que ali é um local, que é um hospital, é uma escola muito importante, muito delicada. Então a gente não pode esquecer que com o costume de ir numa casa espírita se torne banal. Nós estamos ali com um grupo afinados de erros do passado. Nós estamos ali para aprender e ensinar algo. Então esse tem que ser o nosso sentido. Isso vai nos fazer passar pelas adversidades. Então é encarar com seriedade. Ser sério não é brincar, não é as coisas gostosas que a gente faz no centro, um lanche, uma brincadeira, uma dinâmica, não é nada disso. Ser sério é o propósito que eu estou aqui dentro. Então, assim, é o que me faz continuar dentro de um centro espírita, né? Ou seja, esse propósito e das almas, dos espíritos que chegam ali para o nosso socorro. Às vezes a gente vai mancando para a casa espírita, mancando psicologicamente.
E nós levamos lá. Então as pessoas falam assim, já ouvi muito isso dentro da casa espírita. Nossa, mas fulana é muito grossa, chegou gritando, chegou impondo. Ali é para a gente demonstrar quem a gente é. Então, assim, porque ali nós demonstramos quem somos, mas a gente também não pode estar fechado a ouvir uma crítica. Talvez a gente vai ouvir uma crítica que não está adequada ao que você pensa, tá bem, mas pode acontecer isso. Então, às vezes eu vejo assim, um comportamento muito, a gente fala aqui no Brasil, blasé, né? Ai, todo mundo ali, todo mundo evoluindo. Não, a casa espírita é uma família. Acontece essas coisas, né? Vocês estão aí na frente da câmera. Quantas coisas nos acontecem, às vezes, né? Até a gente chegar numa palestra, até a gente chegar numa combinação de grupo de estudo. Quem está no dia a dia sabe que não é mágico assim, Não é, porque é a vida real. não é. Ah, eu vou dar um piteco aqui no que você trouxe, que eu percebo muito a questão de uma idealização de quem está no centro espírita, principalmente quem está na liderança, dessa perfeição, do bonzinho, sabe, assim, dessa má, que não é, né? Então, eu vejo Não, muito essa percepção, essa ideologia dessa coisinha, não é. É isso que você disse, é um hospital, uma escola, conflitos. E eu falo do centro, engraçado, né? Vamos usar um pouco da psicologia, da simbologia, o centro, né? Então, assim, eu preciso me centralizar, é nem aqui e nem ali, mas o centro. Parece que o centro é onde que eu tenho que trabalhar. E realmente o centro é onde que você tem que trabalhar, no físico e no interior de e no cada espiritual. um. Uhum, sim. Mas a minha pergunta, vou ser mais específica ainda, William. Regulação da emoção, porque aí vem, igual você disse, né? Às vezes chega alguém e nos impacta, porque nós temos os nossos conteúdos a serem trabalhados, e aí fez um gatilho, né? Aquilo, e aí você começa a ficar, você reage, porque você reage de acordo com essas emoções internas que você já possui. A pergunta é como fazer uma regulação, sabe, assim, energética ou de emoção para uh, não impactar no outro de uma forma também que a gente vai se arrepender depois, né, William? Como que é? Como que você faz? Vou falar então como eu faço, né? Eu sigo a orientação de Marco Prisco, né? Que é a psicografia de Valdo Pereira Franco. Eu gosto muito dessa mensagem, eu tenho sempre ela no momento de crise para ler. Que ele fala 1 minuto apenas. 1 minuto apenas a dor passa, o dinheiro muda de mão, as coisas modificam. Então, enquanto psicólogo, eu sei que o emocional, ele dura muito pouco. Você sabe também que você estuda um pouquinho do emocional. O emocional, ele dura aí 2, 3 minutos. Então, eu sei que quando acontece ali na casa espírita alguma questão emocional impositiva, é uma coisa que vai passar. Então, esperar esse 1 minuto que é difícil, né? Ou mais, porque 3 minutos seria o ideal, né? Porque já está no passado. Então, esperar 3 minutos para responder. A gente consegue? Nem sempre. Nós não vamos conseguir. Mas quando você espera, você raciocina melhor e você evita aí traçar laços negativos com essa pessoa, porque às vezes a gente está traçando laços também negativos. Então, a melhor proteção espiritual, energética, é a nós mesmos, porque o outro tem direito de fazer o que ele quer, mas nós temos o dever de ser a cada dia melhor. Chico Xavier vai nos ensinar isso. Então, esses laços é que a gente tem que fechar primeiro em nós, que é uma construção diária. Todos nós estamos na luta do dia a dia para controlar esses impulsos mais inferiores. Então, se eu ouço algo que eu não gosto, ou se eu sou violentado, o meu organismo, pela lei de conservação que Kardec fala, ele vai tentar nos proteger. Mas o que que nos diz o Evangelho? Evite o olho por olho, dente por dente. Evite pagar na mesma moeda.
Como que a gente pratica isso? Treinando, né? O evangelho é algo treinado, não é algo só para a gente ler. Nós temos que treinar. E o treino requer controle emocional, requer sentido de vida. Se o meu sentido de vida é ser espírita, se eu sei que existe um plano espiritual, se eu sei que as leis de Deus regem cada milésimo de segundo da minha vida, e eu não quero receber nada de negativo, eu tenho que, em primeiro lugar, não procriar, não multiplicar essas coisas negativas no outro. É a maior defesa que a gente pode ter, é se fechar em primeiro lugar para não enviar mais negatividade. Então, a primeira coisa, igual eu já assisti uma cena, igual eu falei, numa briga no centro. Aí a gente pode pensar, nossa, mas fulano é espírita, brigando no centro, gritando no centro, xingando no centro. Já é o julgamento. Eu já estou abrindo espaço mental. Uhum. Já estou abrindo espaço mental para algo que vai me desequilibrar. Então, se nós sabemos que Deus nos dá essa oportunidade, que o centro é um hospital, que o centro é uma escola, nós precisamos nos melhorar em primeiro lugar. E é claro, né, o momento ali da raiva, tudo que a gente vai para o momento da emoção primária, que é raiva, egoísmo, a gente vai errar. Então, espere esses 3 minutos, o nosso passado, somente 3 minutos. Se não conseguir, comece com 1 minuto para responder. A água da paz, né? Acho que a gente já falou aqui na palestra Nem do vi, Chico você Xavier, né? A falou bem. famosa. Pois é, a mãe do Chico ali, talvez nem estava pensando na psicologia, mas já estava ensinando algo que hoje a ciência psicológica comprova. Se você espera um pouco mais, você regula o estado emocional para você responder. Você consegue fazer. Porque o que sai em primeiro lugar da nossa boca é o nosso desejo da emoção ali, né? A gente não é um espírito evoluidíssimo ainda, então vai sair coisas banais ou coisas bem pesadas. Né? Essa questão do tempo eu acho muito interessante, eu também gosto de aplicar. Não, né, não quer dizer que sempre eu tenho sucesso de fazê-lo, mas é bem eficaz. Outra coisa é se perceber, porque o emocional ele trabalha com o seu fisiológico, é perceber como que o seu organismo está. Aí você vê que você já está acionado. Quando você percebe no seu organismo um batimento cardíaco acelerado, uma dor de cabeça, você vai perceber. Aí você já, nisso aí já é o sinal que você já está tomado, né, William? Mais ou menos isso. Aí realmente não toma nenhuma ação, porque enquanto não abaixa. Aí o raciocínio parece que abre, né? Parece, não, peraí, não é assim. Abre. Gostei do julgamento também, que você colocou, a gente entra nessa vibração, né? De ficar E julgando, e aí a gente. uma informação importante é que as emoções elas são neutras. Então, o que dá o conteúdo desse emocional é o espírito que está encarnado no corpo físico. Então, a gente vai ter a resposta regulatória emocional. Quem vai dar o tom dessa emoção é você enquanto espírito encarnado. Então, as emoções são neutras. A felicidade, ela pode ser tão destrutiva como a raiva. Por quê? A felicidade, com muita ênfase, ela vira euforia. E na euforia eu posso errar. É o excesso, né? Então, eu sempre falo isso para o paciente: nunca tome decisões, principalmente decisões que podem modificar a sua vida em estado emocional desregulado. Você tem que estar sempre no meio da ponte. Se estiver triste demais, você pode tender a ver sempre uma decisão pelo negativo ou pelo lado mais problemático. Na euforia, você pode tender a não ver questões cruciais também para você tomar essa decisão. Porque quando eu estou eufórico demais, Tá vem muito, aí o carnaval, né? Quando a gente está na tá muito euforia, a positivo, né? gente não vê quantas pessoas. Exatamente. Tudo pode, Quantas pessoas estão na euforia e tomam decisões. isso mesmo. É o excesso, né, William? Aí já vai para outra linha Sei lá. também, que seria o excesso, né? E volta para o centro, né? Tá mais centralizado para tomar uma decisão mais sóbria e não porque as emoções, né, estão ali falando por você. Seria mais ou menos isso. Gente, Exatamente. William, eu vou abrir para as pessoas fazerem perguntas, tá? Tá. É. Elisângela, você tem alguma questão que você gostaria de estar trazendo para o William? Não, eu agradeço tudo, todas as perguntas que você fez, tirou todas as minhas dúvidas. Muito obrigada, estou muito grata mesmo.
Obrigada. Obrigado. Aureliana, Paulo, eu acho que deve ser eu acho também, não tenho certeza. Aureliana, alguma pergunta? Paulo, Dona Carmelita, o Nilson, a Tatiane, o Matheus, não vou falar o nome de todo mundo, é a Vivian e a Sônia. Tem um iPhone aqui que eu não sei de quem que é. Flávia, mais alguma questão? Não, Você não tem perguntas, não, mas eu achei muito coerente todas as orientações que o William nos passou. Eu achei, assim, muito humano, todas as explicações e realmente é estar atento. Eu fiquei muito grato de ouvir tudo isso, toda essa sinceridade. Obrigado. Obrigado. Eu tenho, eu fico com vergonha, mas eu tenho uma pergunta que eu vou fazer, que é simples, mas assim, todas as vezes que o William dá palestra, aí minha filha começa bem na hora. Eu tenho uma menininha de 1 ano, William, desculpa pelo barulho, que ela tá Eu senti brincando. falta dela hoje. Ela tá aqui. É, é possível, William, você como médio, quando tá fazendo essas palestras assim online, estamos aqui no Zoom e você faz bastante Zooms com grupos espíritas e com os estudantes, você ter uma mediunidade nessa hora dos colegas, dos irmãos que estão, ou não, através da mídia não é possível isso. É possível, É possível? possível. Já tive em vários atendimentos online, algumas intuições, já tive em palestras. Quando a espiritualidade quer se manifestar, né, não tem. Assim, a reunião mediúnica nós nunca fizemos. Aí deixa ela aparecer. Ela. Oiê! Oi, é o William. Lindo. Essa aqui já participa desde a barriga, viu? É, Toda a gestação ouvindo, estudando, mexendo muito na barriga, enquanto a gente fazia o estudo do nosso lar. pois é. Já é um espírito beneficiado, tá vendo? Espera bastante ela no futuro. Exato. E é possível sim. Assim, ó, eu tô contando aqui a minha experiência, tá? Eu não vejo nenhum impeditivo no online de vir uma intuição, porque o espírito vem aqui, se ele tá tendo se ele quer me falar alguma coisa para passar para o grupo, né? Igual hoje, antes de entrar, eu pedi a intuição para finalizar a palestra e pediram para falar de um tema que eu nem falo muito, que é o tema da muito expedirá aquele que muito recebeu. Foi o tema que saiu para vocês hoje. Então eu peço essa intuição, né? Eu não entro numa palestra sem pedir a intuição de pelo menos um tema central. Então hoje o tema central do evangelho aqui dessa palestra é muito expedirá aquele que muito recebeu, tá? E acho que esse tema é mais para mim, inclusive, porque eu tô falando de mim. E aí os espíritos falam, muito expedirá aquele que muito recebeu. Para quem que é esse tema? Para o William, né? O William tá falando aqui o tempo todo, então eu quando eu terminar a palestra, eu vou ter que ler, mas tô olhando para mim em primeiro lugar. Isso mesmo. Obrigada. Dona Carmelita, obrigada a você, Elisângela. O William aí, tudo que ele falou só veio confirmar o que eu passei desde essa idade de 7 anos até hoje. Até hoje, tudo o que ele falou veio só confirmar. Eu, eu não tenho pergunta assim. Eu achei interessante porque veio confirmando tudo que eu passei desde da infância, na adolescência, na juventude, até hoje. Muito bom. A gente é devedora, né? E aí vem as cobranças. É isso aí. Muito obrigado, William. Fiquei muito feliz de te ouvir. Eu que agradeço, obrigado. Olha, são meio-dia. Você importaria de ficar um pouquinho mais, William? Ou você tem que... Posso ficar? Pode ficar? Posso ficar mais? William, nessa casa nós temos o trabalho, né? O estudo e o trabalho tá tudo novo, na verdade, tudo que a gente faz está muito novo. Comparando
com a doutrina espírita, né, esse movimento no Brasil de anos afins. Você falou assim, não sei como, você falou dessa comparando. Aqui o espiritismo é novo, né? Na verdade é isso. Aqui tudo é novo. É novo para mim também, pelo menos. E eu também mencionou a questão de você ter dito, eu já ouvi, é como se aquilo fizesse muito sentido. Por exemplo, parece que eu já ouvi isso aqui várias vezes, né? Então, assim, não era. Quando eu comecei a estudar, assim, essa ideia da reencarnação é algo que eu sempre tive comigo, que sempre tinha algo maior, né? Que não era só aquilo. E essa vontade ou essa sede de sempre buscar mais, de querer entender mais. Então, quando eu cheguei no Espiritismo, para mim é como aquilo. Sabe como, sabe, assim, parece, nossa, faz tanto sentido tudo isso, assim, eu acho Uhum. que eu tive muita facilidade em compreender, tá? Aí os amigos, né, unidos pelo Cristo, que eu sempre gosto de falar isso, né? Assim, todas as vezes que vem algum conflito, porque existem os conflitos mesmo, faz parte, nós precisamos dele porque nós somos espíritos imperfeitos e precisamos estar melhorando, e o centro não tem um local melhor para trabalhar essas diferenças do que um centro espírita. Eu falo isso porque eu vejo os meus amigos, meus companheiros de trabalho, assim, esses personagens que falam assim, realmente eu preciso estar trabalhando isso em mim, né? E não é assim, eu vou sair, não, parece que essa opção, ela não está ali para você, sabe? Eu vou sair. Eu falei, não, a gente tem que trabalhar as dificuldades que nós temos, e aqui é o que está nos proporcionando isso, então vamos. E o que Kardec fala da lei de sociedade, né? Porque seria muito bom, né, se a gente ficasse só em casa, ouvindo a palestra online e tal. Mas só o fato de você pegar o carro, sair de casa e você conviver com o diferente, primeiro que diminui o nosso ego, né? Que nem tudo que a gente acredita e fala, a gente vai ser rebatido. As pessoas vão falar, não são bem assim. Eu quero fazer isso, calma. Isso desenvolve o nosso intelecto, o nosso psiquismo e também o nosso espiritual, né? A paciência, às vezes ouvir uma opinião que você não concorda. Então, o Kardec, ele não fala de frequência em centro espírita, mas ele fala da lei de sociedade que é tão importante para nós, e ele fala dos grupos. Ele falava que os grupos espíritas poderiam ser até familiares, mas ele fala nessa questão do grupo porque provavelmente a espiritualidade superior já falou com ele, olha, para desenvolver você precisa de ouvir uma opinião contrária que, né? E tá tudo bem, a gente tem que fazer as pazes com isso, né? Igual você falou, às vezes como você lida. Eu sei que o que eu tô falando aqui talvez para você faça muito sentido e uma outra pessoa talvez não faça, vai me chamar de louco. Isso eu me desapeguei muito a respeito da minha mediunidade. Porque a minha mediunidade, em primeiro lugar, a minha não, né? A mediunidade, ela tem que fazer sentido para mim e para o meu melhoramento enquanto ser humano. Se não for essa missão, né? Então, o que importa se as pessoas acreditam ou não, né? Se o Chico fosse pensar nisso, ele não teria psicografado 500 livros. Se Kardec fosse pensar nisso, ele não teria colocado a obra toda aí que a gente tem. Então, assim, obviamente, hoje nós temos o centro espírita, um vai ajudando o outro, vai se construindo. Mas esse julgamento, se a gente ficar, a gente vai adoecer, né? Porque tem um monte de gente, né? Vocês aí têm um canal vocês têm o Instagram, vocês têm um canal do YouTube, eu tenho também. O que eu mais recebo lá, gente. Todo dia eu recebo um comentário de uma pessoa falando que eu vou pro inferno, falando que eu sou doido todos os dias, né? Então, isso faz a gente desenvolver a nossa humildade também, né? Então, isso é muito importante para nós. Dona Carmelita está rindo ali, deve ter ouvido já bastante coisa nesse sentido também. Ai, Com ah, certeza. e eu queria que você, se você pudesse, né? Nós estamos nesse trabalho, nesse estudo, tudo muito novo. Você já trouxe aí a mensagem, né? Que é para você, primeiramente, porque sempre é, né? O que a gente recebe, o que a gente ouve primeiro é para nós dividimos aquela mensagem, se fazer sentido para quem está ouvindo, então é para você também, né? Mas se ela faz sentido e eu estou ouvindo, então é primeiro para mim. Eu divido a mensagem, eu repasso. Pode ser que para alguém Uhum. tenha coerência aquilo, né? Talvez não é para aquela pessoa, mas é para quem faz sentido mesmo, né? Porque se está tocando em você, então alguma coisa você tem para estar olhando.
Qual que seria, eu não gosto de falar conselho, mas o que você teria para dividir para um grupo como o nosso, grupo tão novo como o nosso? Eu acho que é novo, né, gente? Mas dentro da doutrina espírita, o quê? 4 anos de trabalho? Temos 4, Flávia? Já temos 4 anos de trabalho? Tem mais? Foi na pandemia, vocês Pai, comentaram. sei que eu consigo contabilizar, nós começamos em 2020, em janeiro de 2021 com o estudo, Uhum. livro A Gênese, então agora, em janeiro, nós fizemos 3 anos. 6 anos aí, tá 3 vendo? anos e Eu meio. já perdi o tempo. Fizeram essa pergunta, eu falei assim, gente, se eu te falar, eu nem tenho noção de tempo, porque parece que já está com tanto, né, tantos anos a gente trabalhando dentro Esses disso. 3 anos é só nesse centro, não é? No Spirit Study Group of Seattle. Mas, sei lá, não sei. Tem coisa aí que eu não estou sabendo, que eu não estou me lembrando. Ah, mas filha, a Flávia trabalha desde antes de nascer. Minha mãe, William. Quando grávida da Flávia, eu dei passe até o mês dela nascer. Tá vendo? Pergunta para o Essa aí William. tem compromisso, tá? Né? Vantagem, Inácia. Yara, eu ainda posso fazer uma perguntinha para a William, só para fechar com chave de ouro Com as 10, questões. com Pode. 10, com Ah, 10. assim, eu ouvi um dia desse uma palestra do William, não sei dizer agora o nome, mas entre muitas que a gente fica assistindo, e eu ouvi no fundo choros de bebês, assim, sabe? Ele palestrando, falando tranquilamente, assim, naquela tranquilidade, e choros de bebês ao fundo. Então eu imaginei assim, ele estava numa casa espírita trabalhando. Aí eu pensei comigo, falei, gente, então não existe perfeição, isso é natural, vai existir barulhos, vai existir outras pessoas no meio falando, comunicando, e isso é minha pergunta. Por exemplo, William, então tudo que você falou, eu fui fechando assim, aquietando meu coração e falando, é verdade, isso já me acalmou. Não existe perfeição num centro espírita, né? Vai haver esses conflitos porque cada um todos somos diferentes mas mesmo assim nós sentimos que é uma família. Sim. Só para fechar assim, Elisângela, é normal, não fique preocupada, não fique ansiosa, não, entendeu? Porque às vezes isso passa para mim, ai, será que vamos chegar numa hora que vamos amadurecer num ponto que não vai haver mais esses, eu digo conflitos, mas de pensamentos, é natural, não existe perfeição, né, William? Não. Enquanto mãe, assim, o que eu vejo muito, perdão, criança, por exemplo, na plateia no centro espírita não me incomoda. Por quê? Eu até falei numa palestra que eu dei sábado, presencial, tinha um menino, ele estava muito angustiado, ele estava doido para sair daquele ambiente, balançando as perninhas, a cabeça, e estava irritando a mãe dele estava mais irritada que ele. E aí, foi um momento de perguntas, e aí eu vi que ele estava angustiado, e eu até estava falando de emoções, eu estava falando dessa questão de esperar os 3 minutos, que muitas das vezes a gente não consegue esperar, porque na infância a gente não aprendeu a lidar com a angústia de ficar sem fazer nada. Então, para uma criança ficar ali ouvindo uma palestra, para ela é angustiante, para nós não. Porque nós estamos cognitivamente entendendo o que o palestrante está falando e está fazendo sentido para a gente. Né? Imagina se você está numa igreja ouvindo uma palestra em grego. Você vai ficar angustiado porque você não tem uma tradução, você não entende grego. Então, a criança ali, ela talvez está nesse estado. Só que a gente, enquanto centro espírita, principalmente se o centro não tem um local que acolha essa criança, uma evangelização infantil, ali é o espaço para você levar a sua criança, ela tem que estar ali, ou seja, esses barulhos, eles têm que acontecer, né? E cabe ao palestrante treinar internamente para isso, né? Ou seja, entrar em foco consigo mesmo para não externalizar. Um amigo espiritual, ele me ensinou a meditar, por exemplo, em locais públicos e em shows. Ele me ensinou isso, para eu treinar da palestra no meio de barulho. Porque eu não tenho o direito de ficar cobrando que o centro esteja em silêncio, né? Eu estou ali para dar a mensagem. Pode acontecer de você levar sua criança chorar, isso pode acontecer, isso é natural. A gente tem que parar de achar que há uma padronização, né? Uma coisa assim. Pode acontecer,
Nem todo centro vai ter um acolhimento para essas crianças, às vezes não tem espaço, às vezes não tem trabalhador. É muito difícil, às vezes, conseguir um trabalhador que vai ter uma evangelização infantil, que vai ter, né? Então, aí eu falava para essa mãe, ela toda hora batendo assim, né, no ombro dele, fica calmo, fica calmo. Eu falei, não, deixa ele viver essa angústia. Ele está angustiado porque ele está num local que ele não gosta. Ele tem que entender que ele vai passar por esse sentimento de angústia em diversos momentos da vida. Trate isso com naturalidade. Deixa, ele vai passar, vai passar. Né? A palestra estava acabando, aí depois eu encontrei com ele lá fora, que teve lanche, né, depois da palestra. Aí eu falei com ele, agora você tá feliz, né? Você tá comendo. Aí, agora eu tô, né? Passou a angústia, já tá comendo, já tá brincando. Obrigado, William. De nada. Então, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, William, você teria para deixar para esse grupo? E aí, Ah, o grupo. posteriormente, se você já quiser adentrar se você puder fazer a nossa oração de encerramento, eu já te agradeço também. Obrigada. Gente, o grupo, assim, quando vocês falam que vocês são novas, mas vocês têm uma responsabilidade maior que a minha, né? Porque vocês estão criando uma casa espírita. Então, eu sinto muito informar para vocês, né? O peso também está sobre vocês, tá? Não é só eu que errei no passado, não. Ai, ai. A mensagem aí é essa, porque criar uma casa espírita, organizar, ser o primeiro presidente, isso é muito complexo. E sem dúvida, vocês aí têm essa responsabilidade, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande. Eu sempre falo assim lá na casa espírita, né? Eu não criei nada, eu cheguei e já estava pronto. Então não tem responsabilidade, eu brigo com o pessoal, né? Agora, quem criou, né? Meu Deus do céu, né? O primeiro presidente, criar a primeira ata, as disposições gerais do centro, buscar ensinamentos é bem árduo esse caminho, né? Ainda mais aí, né? Que é diferente um pouco aqui, questões legais, não sei como que funciona, aí tem que pesquisar. Então é um trabalho muito grande. Obviamente, não sei se vocês já identificaram o mentor do grupo de vocês, não, né? Já tem o mentor do grupo? Ainda não identifiquei, aliás, eu não identifiquei. Vem alguns nomes, sabe, William, mas assim, uma Ah, confirmação que seja mesmo, ainda estamos aguardando. entendi. Vamos esperar, então. Se vier, eu falo. Bom, para a gente terminar, eu vou ler também. Então, dito isso, né, da responsabilidade de vocês, que é grande também, né, sem dúvida, vamos ler aí o capítulo. Muito expedirá aquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado, mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer as coisas dignas de castigo menos punido será. Muito expedirá aquele muito que se houver dado, e maiores contas serão tomados aquele a quem mais coisa se haja confiado. Lucas, vim a este mundo para exercer o juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se vocês fossem cegos, não teriam pecados, mas agora dizei que vedes, e é por isso que em vós permaneça o vosso pecado. Aí vem a explicação dos espíritos, né? Principalmente ao ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratica, achasse espalhados somente no seio, perdão, e não os pratica, é certamente culpado. Contudo, além do evangelho que os contém, achasse espalhados somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quanto há que não os leem, e entre os que leem, quantos que o não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens.
O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para colocá-las ao alcance de todas. Tem isso de particular, não é circunscrito. Todos letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda a parte que eu falei, né, da mediunidade. Nenhum dos que o recebem diretamente ou por intermédio de outro pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é porque meios tem de conhecer a verdade. Vamos parar por aqui, né? O médium que obtém boas comunicações, ainda mais censuráveis são se persiste no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação. Estou parando o vídeo porque veio uma intuição para vocês. Vocês que estão na liderança, não se prendam a achar que as intenções e as comunicações do direcionamento do centro vão vir dentro do centro. A espiritualidade aproveita muito quando vocês estão no lares de vocês, para que essas intuições venham. Então anotem essas intuições e levem para as reuniões. Porque às vezes, no momento que vocês estão ali, cuidando das coisas da casa, lendo em casa, essas intuições acontecem, principalmente para quem não é médio vidente. Por quê? É o momento que você está mais desligado. Às vezes, dentro do centro, com os afazeres que nós temos lá, que deveria ser um local realmente que a gente tem mais intuição, mas às vezes, com os afazeres, vocês não conseguem se conectar com mentores de vocês. E o capítulo vai nos dizer das nossas responsabilidades. Ninguém, nem eu, nem vocês, chegamos até as fileiras do Cristo à toa. Né? Nós somos aí os trabalhadores da última hora, estamos aí com a carteira assinada, nós somos esses trabalhadores que estamos no período de experiência, então que a gente possa ser aprovado, né? Continuar, a nossa carteira possa ser registrada, igual a gente fala aqui no Brasil, que o nosso contrato seja renovado a cada ano, para que a gente tenha essa sensibilidade, né, pessoal? É muito mais fácil ser cristão, é muito mais fácil ser do bem, é muito mais leve, é muito mais amoroso para todos nós. E muitas das vezes a gente persiste no mau caminho. Então essa é a grande mensagem. Quero agradecer, né, a vocês pelo carinho de sempre, todas vocês, todo mundo que assiste aqui, que está aqui conosco. Então, muito obrigado, gratidão por cada um de vocês. Vamos entrar em conexão, né, com a espiritualidade superior, com Jesus neste momento de prece, pedir a Ele, né, que esteja conosco. Deixa eu colocar uma musiquinha aqui para a gente vibrar um pouquinho e receber o passe à distância. Também é o momento de nos conectarmos. Deus bendito, nosso Pai, que nos concede a oportunidade de estarmos aqui, materializados no corpo físico, temporariamente, cada um de nós com seus afazeres, com as suas missões, cada um de nós numa região, país, com os propósitos de trabalho. Estamos aqui no início dessa tarde para alguns, no final da tarde para outros, mas com o mesmo propósito, aprender sobre o cristianismo, sobre o espiritismo. E nós somos gratos por nesta encarnação já compreendermos as nossas responsabilidades espirituais. Esse já é um grande passo que nós damos em prol da nossa melhoria íntima, porque estamos mais próximos de quem nós somos quando reconhecemos as nossas sombras. Não somos perfeitos ainda, e só se clareia um ambiente escuro com o conhecimento de onde está esse ambiente escuro. Esse ambiente que às vezes nós nos esquecemos e que vai eclodir no contato com o Espiritismo, que fala tanto sobre o orgulho, o egoísmo, a avareza, questões nossas que nós vamos repetindo, reencarnação após reencarnação.
Que oportunidade, Jesus, nós estamos tendo. Que através dos benfeitores possamos ainda mais clarear o nosso psiquismo e principalmente o nosso espírito, nos ligando a Deus e neste momento recebendo os bons fluidos que os mentores do grupo espírita que nos acolheu nessa tarde nos trabalhos possam ajudar a distribuir os bons fluidos à distância, mas que receberemos com o mesmo carinho de sempre. Muito, muito obrigado. E neste momento pedimos a autorização para encerrarmos este momento de palestra e oração. Que assim seja. Graças a Deus.